Então vamos lá. Então imagine essa situação. Então, quando o paciente chega, né, dentro de todos esses detalhes que nós temos que levar em consideração ao trabalhar com o paciente, ao tentar compreender, né, o impacto, tudo que vai acontecer com ele, né? Então, quando eu olho isso daí e eu me baseio em tudo que a ciência traz, mas também tentando ter esse olhar um pouco mais, eu falo assim, né? Um olhar mais do camarote, mais de cima, tentando observar todo esse contexto. Então, quando esse paciente chega nesse estado, o meu papel é tentar controlar todos esses fatores. Por isso que compreender a visão biológica é essencial para esse processo. Por quê? Porque quando o paciente chega, né, cheio dessas crenças limitantes, cheio dessas informações, muitas vezes distorcidas, muitas vezes contaminadas, muitas vezes verdadeiras, enfim, né? E eu tento de alguma forma trazer uma nova perspectiva, um novo olhar para esse indivíduo, eu começo a modificar todo esse cenário que nós vamos chamar de meio ambiente, né? O meio ambiente, ele vai construir, né, um sistema biológico favorável à doença e à manifestação de outras doenças, que para quem já estudou as leis biológicas sabe que a partir dessas novas percepções surgem as metástases, né? Porque eu começo a desencadear várias outras coisas, tá? Então, quando eu tento controlar isso daí, fazer com que a pessoa possa ter novas reflexões, né? Eu falo assim, a gente não vai confrontar a crença de uma pessoa, isso nunca funciona, nem eu vou colocar a minha crença, eu vou tentar gerar nela uma reflexão sobre tudo isso daí. Vou te dar um exemplo de uma reflexão que eu faço. Então, muitas vezes eu chego em casa e falo até para minha esposa, eu não sei se eu que estou ficando louco ou se a forma com que eu analiso é diferente, mas eu imagino o seguinte, uma pessoa fala assim para mim, o fulano morreu, a fulana morreu porque estava com câncer de mama. Eu falo assim, então vamos lá, pega o prontuário médico dessa paciente e vê do que ela morreu. Então aí está escrito lá, paciente morreu de pneumonia, paciente morreu de parada cardíaca, paciente morreu de insuficiência renal. Então, parada cardíaca, infarto, a cada 2 minutos no Brasil morre uma pessoa de infarto, a cada 2 minutos, tá? E o índice de infarto em adolescentes vem aumentando de forma intensa. Então veja que interessante. Então, o que isso tem a ver com o câncer de mama da pessoa? O que tem a ver ela ter morrido de insuficiência renal com o câncer de mama? Se eu analisar do ponto de vista biológico, eu consigo entender. Mas se eu não analisar desse ponto de vista, eu não consigo entender o que tem a ver o câncer de mama, que foi feito para produzir leite e serve como um tecido protetor para o tórax, ter contribuído para uma pessoa morrer de insuficiência renal. E aí essa pessoa que morreu de insuficiência renal e que estava com câncer de mama, ela entra estatisticamente dizendo que o câncer matou essa pessoa. Então eu falo assim, a pessoa não morreu do câncer, ela morreu com câncer. Agora, se eu tenho um câncer pulmonar e eventualmente eu evoluir para uma fase onde eu estou com uma dificuldade respiratória importante, o meu órgão modificou muito a função e eu morri, eu posso até tentar entender a partir disso que talvez esse cenário tenha contribuído para esse processo. Mas caso contrário, nós vamos entender que o que levou a pessoa à morte foi o desencadear de novas sensações. Por exemplo, eu descubro que eu tenho um câncer de mama, ok? Quando eu descubro isso, eu tenho a sensação de que meu mundo desabou, que muitos pacientes sentem isso daí. Aí vem os tratamentos, muitas vezes a pessoa entra num quadro de isolamento, ela deixa de fazer as coisas que ela gostava, seja porque ela está com medo, seja porque ela não tem condições físicas ou psíquicas, ela deixa de viajar, ela deixa de viver com os amigos, ela entra no isolamento, tá? O isolamento ativa um programa biológico do túbulo coletor renal, que é ativado pela sensação de se sentir só, a gente fala que é o peixe fora d'água. Aí ele começa a desencadear uma resposta biológica que atinge o rim. E durante a fase ativa desse programa biológico, o rim começa a reter água, líquido, que é prejudicial para vários sistemas, porque quanto mais líquido eu tenho, mais eu altero a função. Eu posso começar a reter ácido úrico, creatinina,
ok? E ureia, são os padrões. Isso para a medicina oficial chama-se insuficiência renal, é assim que a medicina classifica. Esse paciente nesse estado agora, ele está mais suscetível à morte. Mas isso foi desencadeado a partir de uma nova resposta. E os estudos científicos não vão mostrar isso daí. Nós vamos ter que fazer uma observação clínica do que está acontecendo. Nós vamos ter que olhar para os mecanismos que desencadearam essas diferentes respostas. E a partir disso nós vamos entender esse contexto. Então, o meu papel como profissional, como terapeuta, né, como profissional da área da saúde, é olhar para tudo isso. Então, quando esse paciente chega agora com esse diagnóstico, o que eu dou mais importância não é necessariamente inicialmente para a doença, a não ser que ele esteja diante de uma situação de urgência. E toda vez que o paciente está diante de uma situação de urgência, ele precisa de intervenção. Ele não é, eu falo que não é paciente para mim, pode ser para outros profissionais, mas para mim não é. Agora, quando ele não está nesse estado, o meu papel é tentar controlar todas essas coisas que estão acontecendo, tentando trazer para ele compreensões biológicas do porquê que ele entrou em tudo isso, o que desencadeou toda essa resposta, qual o sentir biológico que está por trás de tudo isso, as fases biológicas, em qual fase biológica o paciente está em fase ativa, está em fase de reparação, qual a característica do comportamento celular daquele tumor, daquela doença. Então, quando eu trago todas essas informações, eu tiro o paciente daquela questão, muitas vezes, daquele efeito hipnótico que eu vou morrer, e eu começo a trazer para ele um senso crítico maior, de análise, de novas perspectivas, um novo olhar sobre a doença. Eu começo a tentar incluir outros fatores, né? E na minha concepção, é isso que traz também uma forma de resultado. Eu digo assim, imagina essa paciente que eu citei. Se ela tivesse apenas a abordagem tradicional, talvez ela nem estivesse mais hoje aqui entre nós. É o que eu vejo com muitos pacientes. Alan, você está querendo dizer que a abordagem tradicional mata? De jeito nenhum, pelo amor de Deus. Existem muitas pessoas que aproveitam dessa fala para sair disseminando isso. Não é isso. Eu sou um dos maiores defensores da união de modelos, união de profissionais. Eu tenho algo para oferecer que o oncologista da minha clínica não tem. E o oncologista da minha clínica tem algo para oferecer que eu não tenho. E hoje eu posso afirmar para vocês, por experiência, eu trabalho com isso há anos, de que quando os dois modelos, o integrativo e o tradicional, se unem, o resultado é completamente diferente. E isso até o médico da minha clínica, que não me escuta, que não acredita no que eu falo, mas ele fala isso daí, ele fala, os pacientes que recebem as duas abordagens, o resultado é diferente. Porque os pacientes têm uma estrutura melhor para lidar com tudo isso. E para mim isso já basta. Porque isso faz com que pessoas que poderiam morrer não pelo tratamento, mas pelo desespero, pela fragilidade, por um despertar de novos focos, de novas situações, porque ele fica com medo, ele fica com desespero, ele fica com pânico, ele não entende nada do que está acontecendo. Esse paciente, agora eu falo, quando ele busca a posição de força dele, quando ele busca o controle dele, quando ele busca de novo a sua posição da razão, sem todo esse alarme, ele vai ter respostas completamente diferentes, isso é fato. Então, se um estudo não mostra, eu posso dizer para vocês assim, que é o que eu falo para muitos alunos, né? Alan, mas vocês precisam publicar. Eu sei que a gente precisa, mas evidência a gente tem todo dia. Eu até brinco com os alunos, vem no consultório ver a gente trabalhar, vai ver a Tati que está aí trabalhar, vai ver o Léo trabalhar, vai ver vários profissionais que estão trabalhando e tendo resultado todo dia, vai lá ver, que você vai observar que evidência tem a todo momento. Mas infelizmente a gente tem a dificuldade, porque quando a gente tenta incluir todos esses fatores, as pessoas não querem transformar muitas vezes isso em ciência, porque eu tenho que ter muitas variáveis para tentar entender o que está acontecendo. Tá? Foi feito um estudo com ratos, onde eles pegaram 2 grupos de rato e ensinaram eles, dentro de um mecanismo, como eles faziam para sair de uma banheira de água, ok? Depois disso, um grupo de rato, eles deram muito açúcar para esse rato.
O rato que recebeu açúcar, ele demorou 6 vezes mais para encontrar a saída diante daquela situação. Então veja, quando eu falo disso, as pessoas falam assim, mas o açúcar não tem nenhum estudo que comprove nada. Então vamos entender. Quando eu faço um exame, eu não, né? Quando o paciente faz um exame de PET scan, se introduz açúcar como um parâmetro e depois se faz o exame para poder ver que a célula tumoral, o tumor, ele se alimenta primeiro do açúcar, por isso que fica mais evidente no exame. Então para isso serve. Mas quando nós falamos que o açúcar ele é um potencializador de célula tumoral, de câncer, é combustível, não estou dizendo que é causa, estou dizendo que é combustível, as pessoas dizem, não, isso aí é bobagem. Não tem nenhum estudo que comprovou isso daí. Mas se eu analisar uma fisiologia, a maior parte dos tumores, eles se iniciam por um estímulo simpático. Principalmente os tumores mais complicados, aí, vamos falar assim, para a gente poder trabalhar. O açúcar é combustível do simpático. Então, se ele é combustível do simpático, ele potencializa uma ação simpática, e o simpático no tecido, ele faz duas coisas. Ou ele multiplica a célula, ou ele gera apoptose, que é a necrose. Depende da capa embriológica, mas basicamente ele faz essas duas coisas. Então, se eu entendo essa fisiologia, automaticamente eu posso observar, apesar de não ter nada tão intenso, que talvez isso daí contribua. Então, é esse olhar que a gente tem que ter, mas não pode eu estar aqui falando da psique, das respostas biológicas, o Dr. Vitor Sorrentino, que é meu professor, falando da alimentação, o outro falando não sei do que, o outro não sei do que, e todas essas pessoas serem considerados loucos, que não sabem o que está falando, que não tem fundamentação, que não tem nada disso. Então a gente precisa olhar que todos esses profissionais têm sim alguma coisa importante para acrescentar. E é isso que nós temos que fazer. Trabalhar com todos esses recursos diante do paciente e observar que essas informações, em algum momento, apesar de serem ditas de forma separada, elas somadas, elas trazem algo muito importante para o paciente. Então, o que eu quero dizer para vocês que não é que os estudos científicos não são importantes, eles são um norte, eles são uma base. Mas quando o paciente chega, nós precisamos olhar para ele de uma forma individual. Cada um traz a sua história, cada um traz a sua sensação, cada um responde de um jeito, né? E que nós não podemos viver engessados a isso daí. Tá? Então, essa paciente que eu vim citando, ao longo aí, ela descobriu esse tumor, acho que em setembro do ano passado, por exemplo, né? Nós estamos aí, então, 6, 7 meses trabalhando com ela. Ela é outra pessoa. Eu digo hoje para ela que ter tido câncer foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela. Por quê? Porque depois disso, ela se tornou outra pessoa. Ela se tornou uma pessoa mais forte, ela se posicionou diferente em relação à família, ela pôde enxergar papai e mamãe de um outro jeito, ela pôde enxergar o parceiro de relacionamento de um outro jeito, ela era uma paciente hipocondríaca, vivia em farmácia, tudo que acontecia, ela se desesperava. Hoje ela tem uma posição diferente. Com tudo isso que está acontecendo, ela está bem posicionada, muito bem estruturada. Então veja, o benefício. Então eu falo assim, o paciente que é abordado a partir dessa visão, ele faz uma transformação importante na vida dele. A doença que ele enxergava como um mal, que ia matar ele, muitas vezes ele passa a enxergar como uma oportunidade de fazer algo diferente. E aí que eu falo a importância dos diferentes profissionais, que nós não podemos já atacar um monte de pedra quando uma pessoa traz algo diferente, que é o que as pessoas muitas vezes fazem. Antes de você saber, antes de você se aprofundar no assunto, antes de você tentar entender o porquê que aquela pessoa está falando aquilo, ele é louco ou ele tem alguma coisa importante para poder acrescentar na sua vida. Então, antes de você já sair fazendo todas essas críticas, tente ver o porquê que esses profissionais estão falando isso, baseado no quê? Qual fundamentação essa pessoa traz para esse momento, para esse olhar,
Tá? Então hoje eu acredito e eu venho tentando difundir isso daí, e muitas pessoas me perguntaram também o porquê, Alan, dessa semana biológica, ou qual é o seu objetivo? Eu falo assim, dentro do que eu me propus a fazer, tanto é que dentro da minha marca eu descrevo como autoconsciência e saúde. Eu acho que a gente vai transformar o mundo, transformar os usuários da saúde, levando para eles consciência. Nós precisamos ser conscientes do que está acontecendo. Então a pessoa, ela precisa participar do processo, ela precisa encontrar a posição de força dela, ela precisa se conectar com a sua essência ali, ó. Os pacientes, alguns falando, eu sou uma dessas, e é exatamente isso. Muitas pessoas tiveram essa oportunidade de sair desse cenário e assumir essa posição. Então, quando o paciente tem consciência do que está acontecendo e quando o profissional da área da saúde também tem mais ferramentas, mais clareza, ele consegue de alguma forma levar isso para o paciente. E a gente só vai conseguir isso daí se a gente difundir, lógico, com comprometimento, com responsabilidade, tudo que a gente tem feito, para que a maior parte, né, das pessoas possam ter acesso a essas informações que a gente acredita tanto. E a gente acredita porque a gente está tendo resultado, igual a mim tem vários aqui nessa live que está tendo resultados, que também em algum momento talvez foram críticos a esses modelos, mas que a partir do momento que se abriram e estão aplicando, não tem mais como negar. Eu falo contra resultado, nós não temos o que falar. Então a gente vê isso acontecer. E eu fico muito feliz, e o outro ponto, lógico, pessoal, a gente vem tentando difundir isso daí essa semana de uma forma gratuita para as pessoas poderem entender um pouco mais o que está acontecendo. E para os profissionais da área da saúde, eu vim ao longo desses anos todos, né, tentando construir um modelo de uma formação, de alguma coisa que eu pudesse levar para as pessoas, essa minha prática, como eu enxergo algumas coisas, como eu analiso em forma de um curso, né, que nós vamos lançar a semana que vem, essa formação online, né, e até eu disse que bom que vai ser nesse momento, porque os cursos que eu ia fazer presencial, todos foram cancelados, as minhas aulas foram canceladas, então talvez eu aproveitar esse momento para a gente poder continuar se atualizando sem sair de casa, né? Porque muitas vezes a gente não está podendo mais. E eu que gosto de fazer curso, tinha alguns programados aí para os próximos meses, infelizmente estão sendo cancelados aí. Então talvez seja uma oportunidade para você também poder se atualizar, ter mais informações sobre tudo isso, através de um curso online que será lançado na próxima segunda-feira. E outra coisa que eu quero compartilhar com vocês aí, que me deixou muito feliz, que era um sonho, uma coisa que eu vinha tentando lutar, é que dentro desse modelo integrativo, que a nossa proposta é somar, é o que eu falo para o médico da minha clínica. Eu não quero que você necessariamente venha fazer o que eu faço, não é isso. Eu quero oferecer para as pessoas o que eu faço, e que se a gente puder cada um ofertar o melhor nosso, os pacientes vão ser beneficiados. É isso que eu quero. Não quero que você mude a sua visão do que você enxerga do câncer. Quero que você continue oferecendo isso para as pessoas, mas que a gente possa também dar uma outra visão, porque juntos nós vamos crescer e vamos somar. A gente conseguiu, através de um projeto, introduzir uma parceria com um hospital, onde alunos e profissionais que trabalham com as 5 leis biológicas poderão integrar esse modelo, vamos chamar integrativo, holístico ou natural, será como você queira chamar aí dentro de todo esse contexto, né? Com a medicina tradicional. Então, isso para mim foi uma vitória. Nós vamos ter estágios supervisionados no Hospital e Maternidade Bom Jesus, em Rolim de Moura, Rondônia, onde a gente vai poder integrar esses dois modelos e também em ambulatório, onde a Clínica ESE fez uma parceria onde a gente vai poder trabalhar tanto em ambiente hospitalar quanto em ambiente ambulatorial, integrando então esses dois modelos. E sem dúvida nenhuma, a partir de parcerias desse jeito, nós vamos poder publicar mais, nós vamos poder falar mais. Será que um paciente que recebeu uma abordagem
apenas da medicina tradicional e outro que recebeu uma abordagem um pouco mais integrativa, eles responderam de forma diferente? Será que o resultado que pacientes tinham antes e passaram a ter depois foi diferente? Então é justamente esse o nosso desafio, é justamente isso que a gente tem que tentar buscar para que a gente possa encontrar o nosso espaço, para que a gente possa conseguir mostrar mais isso daí. Será que um bebê que nasce e recebe junto a abordagem das leis biológicas, será que pais que recebem orientações dentro de tudo isso daí, esses bebês serão diferentes? Então, o que eu vejo? Que as pessoas perguntaram assim, como que você aplica na sua vida? Eu tenho 2 filhos. Eu aplico, até muitas vezes eu sou criticado. As pessoas, você é louco. Mas eu tento aplicar praticamente os 100% da visão biológica com os meus filhos, né? Lógico, coisas que são judicialmente impedidas eu não posso fazer, senão eu vou para cadeia, né? Então, isso tudo seria uma responsabilidade da minha parte. Mas eu posso dizer para vocês que o meu filho de 5 anos, que completa 6 anos esse ano, nunca tomou um antibiótico. O que tem de diferente nisso? E o que ele recebe de abordagem? Então, ele já usou homeopatia, ele recebe estímulos osteopáticos com muita frequência, a gente tenta pautar dentro disso um comportamento biológico, a estruturação que nós temos como casal, como pai, como mãe. Então, você imagina que tudo isso daí faz diferença dentro disso. Por exemplo, Rolim de Moura, cara, é um dos maiores índices de autismo que nós temos no Brasil. Será que se a gente fizer alguma abordagem, nós que compreendemos a visão biológica e sabemos a causa do autismo baseado nisso, será que se a gente tentar trabalhar isso daí, pode ser diferente? Então eu acho que o nosso papel é justamente levar isso que a gente está buscando e tentar abrir portas. Eu acho que se a gente for irresponsável, se a gente for confrontador, se nós fizermos isso, nós não vamos abrir portas, nós vamos fechar portas, né? E eu venho, e ainda bem que isso está acontecendo. Eu acho que pelo fato das pessoas estarem buscando cada vez mais os resultados, hoje eu graças a Deus, eu posso falar com tranquilidade a quantidade de pessoas que estão se beneficiando de tudo isso daí. Eu tenho aqui presente pessoas que foram meus pacientes, foram meus alunos, e que alguns tiveram diagnóstico de câncer e que estão aqui presentes e que talvez tiveram uma história diferente dentro de tudo isso, justamente por ter tido a oportunidade de conhecer o conceito das leis biológicas, tá? Então eu não vou dizer que é um modelo curativo, que vai curar todas as pessoas, nem é esse o objetivo, né? Não é esse o objetivo. O objetivo é tentar trazer uma nova perspectiva para as pessoas, um novo olhar e integrar tudo isso daí. Mas uma coisa eu tenho certeza, nós só vamos conseguir tudo isso se nós começarmos a olhar para as pessoas e não só para as doenças, tá? O modelo de saúde hoje, que foi uma das coisas que falaram bastante ao longo dessa semana para mim, fizeram várias perguntas sobre isso, é exatamente isso. Eu acho que é um modelo muito voltado para a doença, né? O Wagner falando, né? O Wagner teve diagnóstico de HIV e depois de um tempo ele fez um trabalho e não teve mais o diagnóstico. Então ele fala que ele é um ex-aidético aí, né? Mas é ele falando, tá? Ele tá colocando aí entre os comentários, ele tem todos os parâmetros lá de diagnóstico dentro de tudo isso daí. Mas assim, eu acredito em muitas possibilidades. Eu acredito que a partir do momento que todas essas coisas elas forem se integrando, né, nós vamos poder ter muito mais resultados. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, a pesquisa científica, o olhar, ele precisa de alguma forma ampliar um pouco mais para esses novos conceitos. A gente precisa incluir a psique, a gente precisa incluir o sentir biológico, a gente precisa incluir a alimentação. Houve um dado agora de que o câncer em crianças aumentou em 80%. É muita coisa. Só que a reportagem, a matéria, simplesmente ela incentivou as pessoas a procurarem mais os pediatras. O que não é que não é importante procurar o pediatra.
Mas eu já na minha visão, a minha pergunta é por que que o câncer aumentou em 80% nas crianças? Essa é a pergunta. O que está acontecendo com as crianças que o câncer aumentou em 80%? Quais fatores? Então antes um pai e uma mãe ficava com o filho até 5 anos de idade. Hoje uma criança vai para a creche com 6 meses de vida. Ela já está sendo submetida a hiperestresse. Antes uma criança consumia açúcar, sei lá quando na vida. Hoje tem gente dando Coca-Cola para criança de até 1 ano de idade. Então, será que essas coisas não têm nada a ver com o aumento da doença? Então, até quando a gente vai ficar olhando apenas para índices estatísticos da doença e não vamos olhar para o meio ambiente dessa pessoa? É igual eu vi hoje. A pessoa fala assim, a cada 2 horas... a cada 2 minutos morre um paciente com problema cardíaco. E entre os fatores é o hiperestresse. E por que quando nós vamos falar desses fatores, as pessoas não dão importância e criticam todos os profissionais que estão falando disso daí? Estão falando que a psique é importante, que quando a pessoa sente algo repercute no corpo, que nós temos que cuidar desse compartimento, que nós temos que fazer um gerenciamento de hiperestresse. Então isso está descrito como um fator. Porém, quando a gente fala disso, ninguém dá importância ou até mesmo criticam. Lá vem eles falando que a doença tem um fator psíquico. Então, isso tudo está descrito. A doença, ela é fruto do meio ambiente. Ela é fruto das suas escolhas. Não é possível a gente ainda continuar olhando o diabetes crescendo e simplesmente ficar dando medicamento para o diabetes. A gente precisa fazer uma série de outras coisas. Então, dentro de um paciente diabético, nós temos o comportamento que potencializa que desencadeia esse quadro. Nós temos uma alimentação à base de açúcar e carboidrato. Nós temos o sedentarismo. Tudo isso é importante. Então esses profissionais eles precisam todos trabalhar e principalmente levar um nível de conscientização para as pessoas, né? Para que as pessoas possam entender que tudo isso é importante. E também levar para as pessoas um senso de responsabilidade. Por quê? Porque são as escolhas que elas fazem que desencadeiam também as doenças. Eu não posso achar que eu vou encontrar a minha cura na prateleira de uma farmácia. Ali eu não encontro a cura, ali eu encontro alívio para a minha dor. O que também não significa que não seja importante, né? Não é porque eu estou tomando um remédio para dormir que eu passei a dormir. Eu estou tomando um remédio para dormir. Eu preciso entender o porquê que eu estou perdendo o sono. Então, o que eu gosto de compartilhar com vocês é um pouco dessas reflexões. Eu acho que é isso que falta. As pessoas precisam ter esse olhar. E nós, como profissionais da área da saúde, precisamos desencadear nas pessoas essa insatisfação, desencadear nas pessoas essa reflexão, né? A pergunta quando a pessoa fala assim, eu estou com câncer, mas por que você está com esse câncer? Ok? Por quê? O que você fez? Quais escolhas você fez para poder ter isso? Não surgiu do nada. Isso não é um mal. A gente precisa entender que a doença é uma resposta biológica. Não é um mal. Ela nunca foi feita para te matar. Ela sempre foi feita para poder tentar ajustar algo. E é justamente esse ajuste que nós precisamos entender. Então, até Hipócrates também perguntava para os pacientes dele assim, quando eles buscavam a cura, né? Você está disposto a largar todas as coisas que desencadearam a doença? Quantas vezes você está perguntando isso daí para o seu paciente? Será que você está realmente preocupado com tudo isso? Ou você simplesmente está satisfeito com fazer um procedimento e acabar com o sintoma? Né? Será que acabar com a dor fez com que o paciente recuperasse a saúde dele? Ou simplesmente ele está com alívio de sintoma, só que continua doente? É o que eu vejo. Eu vejo os pacientes com alívio de sintoma, porém doentes ainda. Né? Não é porque ele tomou um medicamento para a gastrite dele que ele recuperou a saúde do estômago dele, de jeito nenhum. Ele simplesmente amenizou um sintoma. Agora, o que estava desencadeando a sua gastrite? Então eu acho que essa é a reflexão que eu trago para vocês dentro dessa live, onde eu quis trazer uma visão da ciência, como que muitas vezes a ciência vê, que tem a sua importância sem dúvida nenhuma, mas como nós profissionais que também estamos tentando explorar outros universos, quais as contribuições que nós podemos trazer para os pacientes que nos procuram, tá? Então, era isso, obrigado aí por vocês terem participado mais um dia, lembrando que as aulas
da Semana da Visão Biológica, elas estão disponíveis, né? As lives elas ficam por 24 horas, depois o Instagram tira. Tá? Então, tentem aproveitar essa nossa semana, e para quem vai ter interesse aí em continuar se aprofundando e fazer a formação e compartilhar um pouco mais, né, dessa comunidade de pessoas que se colocam sempre à disposição, e vocês vão obtendo cada vez mais informações, tá? Então, muito obrigado, e amanhã a nossa live vai ser às 7 horas da manhã. Coloquem dúvidas, coloquem coisas aí para que a gente possa discutir ao longo dessa nossa semana, tá bom? Um grande abraço a todos.